Vamos a Deuteronômio 3. O quinto livro da Bíblia. A partir do versículo 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temais, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra dei a tua mão, e falar-te-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos, também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-lo, até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamavam Sirion, porém os amorreus lhe chamavam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto e todo Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não estava porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum? Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. Dei aos Rubenitas e Gatitas. O resto de Gileade, como também todo Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até os limites dos Gesuritas e dos Maacatitas, isto é, Bazã. E as cidades chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Marqui de Gileade, mas aos Rubenitas e Gatitas, desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas faldas de Pisga para o oriente. Nesse tempo
vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuirdes. Passai, pois, armado todos os homens valentes, adiante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Amém. Meus irmãos, lembrem que Deus, com mão poderosa, tirou seu povo da escravidão do Egito através de prodígios e maravilhas. E agora Ele está levando o seu povo para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Nessa trajetória, os irmãos vão se deparar com 7 nações muito poderosas que estão ocupando aquela terra. Em especial, se destaca que nessa terra, além de um povo muito armado, havia gigantes. Esse Og, ele tinha no mínimo 3,5 metros, porque a cama dele era de 4 metros de comprimento e de 1,80 de largura. Então ele devia no mínimo estar uns 3,5 metros de tamanho. Então foi justamente esses gigantes que na primeira investida, quando os espias foram ver a terra e viram esses gigantes, disseram: nós não podemos conquistar. Não podemos, eles são maiores do que nós. Nós parecíamos gafanhoto diante deles. E aí então o povo ficou ali no deserto. Então eles estão continuando essa caminhada. E de fato, ela representa todos nós. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós agora estamos em marcha. Para que lugar? Para o novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Mas nessa trajetória, como a de Israel, nós iremos encontrar oposição. Nós vamos encontrar novamente os gigantes para nos impedirem de caminhar. E é isso aqui que nós vemos nesse relato. Nessa caminhada da vida cristã, nós enfrentaremos oposição de gigantes. Versículo 1 diz: depois nos viramos, depois que eles venceram o primeiro rei, nos viramos e subimos o caminho de Bazã, uma terra fértil, uma terra boa de planta. É por isso que os Rubenitas, os Gatitas, os de Manassés vão preferir ficar nessa terra, porque era uma terra para gado, para o plantio. Então, aí o caminho de Og é gigante, literalmente significa gigante. Então, eles se viraram para essa terra fértil. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então, vejam que o gigante veio em oposição ao povo de Deus. O exército satânico, irmãos, estará ao longo de nossa caminhada até deixarmos essa terra amaldiçoada pelo Senhor devido ao pecado humano. Então, nós estamos num lugar inapropriado, indo para um lugar fértil, um lugar próspero, mas o exército inimigo vai estar, durante todo o nosso trajeto, tentando bloquear o nosso avanço. Paulo diz claramente: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de
toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra o homem, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, quer coletivamente, quer individualmente, nós vamos encontrar esses gigantes ao longo de toda a nossa vida. Por exemplo, é um dos gigantes, a atração mundana, esse gigante que sempre se mostra diante de nós, nos chamará nossa atenção para desviarmos do caminho proposto pelo Senhor. Esse mundanismo está aí crescendo cada vez mais diante de nós, dizendo: venha, venha para mim, pare dessa jornada, não continue nessa jornada. Ele é tão perigoso que um companheiro de Paulo chamado Demas, diz que Demas amou o presente século e foi para a Tessalônica. Veja que ele não estava livre, e João nos adverte: cuidado com esse gigante, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há desejo intenso da carne, há desejo intenso dos olhos e a soberba da vida, não procede do mundo. O mundo não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse gigante tem tirado muitos do caminho, tem conseguido derrubar muitos que estavam no caminho do Senhor. Os desafios, os desejos proibidos é outro gigante, e esse gigante é interno. Os desejos proibidos do nosso coração corrompido tentará utilizar nossos membros do corpo ao pecado que desagrada a Deus. Aqueles pensamentos proibitivos, querendo, faça isso, faça aquilo, e ofereça seus membros ao pecado. Mas Paulo nos lembra que esse gigante não tem poder sobre nós, porque a cruz de Cristo o derrotou. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis como servo, seja do pecado que vai para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, quando não conhecemos a Jesus, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue, e uma vez liberto do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, diz o apóstolo, por causa da fraqueza da vossa carne, que ainda está em cada um de nós. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça e, por fim, à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro gigante que surge e vem com muito ímpeto contra nós são os problemas existenciais. O problema na família, às vezes o problema dentro da própria igreja, o problema na sociedade, o problema no trabalho, essas dificuldades que cada um individualmente vai enfrentar em algum momento, esse gigante, para nos fazer desistirmos de andarmos com o Senhor. Muitos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor, vivendo estão. É aquela pessoa que não consegue derrubar o gigante. Não estava firmado na rocha, porque a casa firmada na rocha, veio a chuva, veio a água, e o vento bateu com aquela casa e ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Nenhum gigante poderá nos derrubar se estivermos na rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. As dificuldades pessoais, também podemos falar desses gigantes.
serão um estímulo para abandonarmos o caminho de Deus. Quando Deus falou bem de Jó ao diabo, o diabo colocou uma interrogação. Ele disse: olha, ele só está no caminho porque o Senhor está abençoando ele. Tu cercar-te com sebe, proteção, ele e a sua casa e tudo que tem, a obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o diabo, sabendo isso, mande um gigante da dificuldade pessoal. Eu quero ver se ele vai continuar sendo crente, eu quero ver se ele vai ser fiel, se ele vai adorar, se ele vai confessar o nome do Senhor. Nós sabemos que Jó, ele perseverou. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que dizer dos gigantes chamados heresias destruidoras, que vão procurar minar nossa fé e nos afastar do Deus vivo? Elas estão aí, os ensinos falsos, enchendo os nossos ouvidos para nos afastar do Senhor. E Jesus nos advertiu: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse gigante tem derrubado muita gente. A ambição por coisas dessa vida irão tentar nos levar para longe de Deus. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em ciladas, em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vejam, irmãos, que o gigante não é um ser humano, mas são situações que vão surgir na nossa vida e você vai ver ele muito elevado e vai querer recuar e vai estremecer. Mas um gigante que tem operado muito no nosso meio é o gigante da murmuração. E esse gigante é difícil de derrubar, porque a gente está como Asaf, olhando a prosperidade dos ímpios. Asaf chegou a dizer: olha, inutilmente conservei no caminho da verdade, sou afligido cada manhã. Então a murmuração tentará nos derrubar da comunhão com o Senhor. E é isso que vai acontecer com esses que estão no deserto. Especificamente esses que eu estou falando do texto não, mas o anterior, porque nós estamos agora 40 anos depois, porque a turma de 20 anos para cima pereceu todo no deserto por murmuração, por falta de fé. Deus não se agradou da maioria deles, diz o Senhor, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, o que aconteceu com aquela turma, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. É o desejo da carne, do melão, do pepino. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, quando está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, são gigantes como a imoralidade sexual vai tentar nos corromper a nossa vida pura, a nossa vida santa. Vejam que há um leque de gigantes no caminho de cada um de nós e da igreja. E diz a palavra de Deus: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A falsa religião, irmãos,
vai procurar nos iludir para nos introduzir um caminho de perdição. Às vezes, dentro da igreja, a gente se torna religioso, frequenta a igreja, dá dízimo, dá oferta, mas esquece de uma coisa importante: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Mas segue o texto. Então, vieram os gigantes. Tenha consciência, virá gigantes contra você. E você tem de estar preparado para quando ele se manifestar contra você. Na caminhada da vida cristã, Deus nos dá uma palavra de ânimo contra os gigantes. Leiam o versículo 2, por favor. Então o Senhor diz: não temas, porque criaturas de fogo, a sua terra e na tua mão, e para viagem fizeste a Senhor, rei dos amorreus, e habitar mesmo. Que coisa bonita, né? O gigante está chegando. E agora? O que vai acontecer? Aí Deus diz para o povo: não temas, não tenha medo de qualquer gigante. 3,5 metros, não temas. Por que não temas? Porque a ele, o gigante, e todo o seu povo, e a sua terra, dei na tua mão. Eu entreguei esse gigante para você derrotar, como Davi derrotou Golias. E falar-te-ás como fizeste a Seom, o outro gigante, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. Assim como vocês venceram outro gigante, vocês vencerão esse gigante também, porque eu estou dando a você a vitória. Não tenha medo. A ordem divina para os desafios da vida cristã é não temer as oposições que encontraremos pela frente. É uma reação humana natural ter medo. Mas sempre Deus está dizendo: não temas. Lembra os discípulos, quando estavam tudo preocupados porque Jesus disse que ia partir? Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não devemos fugir dos gigantes. Deus podia dizer: foge, foge. Mas Deus não mandou fugir. Não devemos fugir dos gigantes, mas enfrentá-los, porque é a ordem do Senhor. Inclusive, a gente sabe, em relação especificamente ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em caso específico dessa luta contra Satanás, não é para fugir dele, é para encarar ele, para que ele fuja, para que ele bata o pé. Então nós devemos enfrentar os gigantes. Não precisamos temer. Por que não temer? Pois o Senhor dos exércitos está na nossa frente. Jesus vai à frente do seu povo, não atrás. Então, esse Senhor dos exércitos está pelejando por nós. Diz o Senhor, Isaías: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus esteve com eles na fornalha? Vocês lembram de Daniel na cova dos leões? Deus é com o seu povo, Deus está com o seu povo, não se preocupe. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Deus está conosco todos os dias da nossa vida, por isso não devemos temer gigante algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Está no vale agora, muitos gigantes, não se preocupe, Deus está com você, está conosco. Deus não nos abandonará, a não ser que desobedeçamos a sua palavra.
É a única coisa que pode Deus se afastar de nós. É a nossa insubmissão a Deus. Então, diz aí no versículo 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Desculpe, no capítulo 7 de Josué. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, a única coisa que afasta Deus de nós é a nossa desobediência ao Senhor. Podemos, então, nos tranquilizar, porque Deus é contra nossos adversários. Sim, Deus é a nosso favor e contra eles. Por isso ele disse, eu estou entregando ele, o seu povo, a sua cidade, a sua terra a vocês. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eles são inimigos de Deus. Eles vão ser expulsos da terra porque são inimigos do Senhor. Deus já nos entregou os gigantes que vão se opor a nós. Portanto, nada de desespero. Jesus chamou os 70, deu autoridade para expelir demônios e fazer milagres, e eles voltaram. Diz assim, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado no livro da vida. Que coisa maravilhosa, ele já nos deu a autoridade. Eis que vos dou poder, o Senhor nos deu esse poder. Em terceiro, irmãos, nessa caminhada da vida cristã, Deus nos dá a vitória contra os gigantes. Versículo 3, leamos. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos, também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. Ferimos-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Aqui está claro a soberania de Deus. A um ele fortalece, a outro ele tira a força. Ele tirou a força, as habilidades daquele povo e deu ao seu povo. Por isso nós tivemos a vitória. Versículo 4 diz, nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Vejam que coisa maravilhosa. Nenhuma cidade houve que não lhe tomássemos. Diz o número delas. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades, observe a segurança, eram fortalecidas com altos muros, portas e ferrolho. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Versículo 6, destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo da cidade tomamos para nós por presa. Alguém talvez fique assim, mas pastor, ele mandou matar todo mundo? Sim. A medida do pecado daquele povo chegou ao Deus Altíssimo. E agora o juízo de Deus viria através do seu povo. E o seu povo tinha de acabar com aqueles pecadores. Porque o pecado, ele vai passando para o pai, para o filho, e cada um continua no mesmo caminho. Então agora o juízo era definitivo contra toda a terra, contra todos os moradores daquela terra. Vejam que então o sucesso na vida cristã tem origem na mão poderosa de Deus.
Por que eles venceram? Porque Deus os entregou na mão. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não se engane, não é a sua habilidade, a sua inteligência ainda que você tenha, porque é o próprio Deus que lhe dá. Quando você obter a vitória, diga: louvado seja Deus, porque me deu a vitória. Deus nos habilita e capacita a ter sucesso na vida cristã. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus é quem abre a porta ou fecha segundo a sua vontade para o nosso sucesso. Paulo queria evangelizar a região frígio-gálata, e o Espírito Santo, não vai não. Defronte de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Deus que mandou pregar, impediu de pregar, porque não era naquele lugar que eles deveriam fazer isso. Mas na Macedônia, a primeira cidade foi Filipos, ali ele começa o evangelismo. A ação divina não anula a atividade humana. Deus nos dá a vitória, mas nós teremos que lutar. Parece assim uma contradição, responsabilidade humana e ação divina. Deus disse: vá, eu vou entregar na mão, mas eles tinham que lutar, eles tinham de botar currículo, eles tinham de procurar emprego, eles tinham de se movimentar. O passarinho não fica paradinho esperando Deus lançar a comida, ele vai voando, mas na providência divina Deus bota a comida no caminho para ele. Sim, levantou-se, pôs toda aquela congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças serem por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Essa turma de 40 anos atrás não pôde entrar. Por quê? Porque Deus disse: entre. Eles disseram: não vou entrar não. Nós vamos morrer, nossos filhos serão escravos. E eles então recuaram, e Deus disse: vocês recuaram? Vocês não vão fazer o que eu estou mandando não? Então vocês vão morrer aqui no deserto. E seus filhos que vocês disseram que iam ser escravos, eles vão entrar e vão conquistar a terra. E agora os filhos estão conquistando a terra, porque estão em obediência ao Senhor. A vitória dada por Deus, através do seu Filho amado, é completa e perfeita aos que estão no caminho do Senhor. Jesus nos deu a vitória. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Somos esse povo vitorioso. Os obstáculos são grandes aos nossos olhos, mas teremos sucesso, porque Deus está do nosso lado. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Diz a palavra: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Tudo do nosso passado pecaminoso deve ser destruído, porque não pode ser usado pelo Senhor. Deus mandou matar aquelas pessoas, destruir os ídolos, a cidade, porque Deus não aceita
coisas consagradas aos ídolos. Devemos nos apartar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O nosso coração e os nossos membros podem ser oferecidos ao serviço e louvor de Deus. O gado eles não mataram, os gados eles ficaram. Isso nos mostra que depois que nós fomos redimidos pelo Senhor, nós podemos nos oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo, que é aquilo que Deus tanto deseja. Eu vou parar aqui, espero que os irmãos entendam. Gigantes vão surgir na vida de cada um aqui. Não adianta fugir, não adianta temer, vai ter de encarar. Talvez ele demore de sair da nossa vida, porque eles destruíram 60 cidades fortificadas. Nós sabemos que, no caso da cidade que Josué, depois que atravessou o rio, quando ele atravessa o rio, a primeira cidade que caiu, Jericó, foi 7 dias. Mas para derrubar essa cidade de muro, sem equipamento, certamente demorou algum tempo. Talvez o gigante fique aí persistindo, mas persevere que você vai ter a vitória no nome de Jesus. Amém.